Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Noite de vitória, para quem acredita no Senhor, a vitória está garantida, né? A vitória sempre é para quem acredita no Senhor. Quem acredita no Senhor vai vencer sempre. Sempre é mais do que vencedor, né? Então a gente tem que confiar em Deus, acreditar nele e ser valente, porque às vezes a pessoa só acredita quando está dando tudo certo. Quando dá alguma coisa errada, a pessoa se esfria e começa a fazer coisa fora da palavra de Deus. Nós temos que continuar sendo crente dentro do fogo, na água, fora da água, na altura, em qualquer lugar. Nós temos que permanecer homem de Deus e mulher de Deus. Sem variação e nem dúvida, é o que fala a palavra de Deus, né? Então a gente tem que estar atento a tudo isso, para não perder a bênção que está proposta a todos que confiar no Senhor e acreditar nele, né? Ontem foi pregada uma palavra na sede, boa, né? Ontem eu estava pensando, um rapaz tinha pedido uma mensagem para mim, que falasse a respeito das igrejas, a respeito da liderança das igrejas. Aí ontem eu nem sabia, o pastor terminou a mensagem, eu mandei para ele. Hoje eu estava meditando na palavra e a palavra estava falando sobre isso, né? Justamente que os líderes das igrejas hoje, que são famosos, são ricos, bilionários aí, principalmente as igrejas que são seitas, né? Tem um monte de igreja que não é igreja, é seita. E nós temos que conhecer tudo isso. Jesus vem combatendo desde o início até o fim. Jesus cometeu o estado dos seus fariseus porque eles eram uma seita. Eles eram políticos. E a igreja não tem nada com político. A igreja não tem nada com o presidente da república, não tem nada com ninguém. O que nós temos que fazer é só orar por todos os homens. Isso inclui os políticos, inclui todos eles, porque a política, Jesus não aceitou. Por que é que o crente e nós vamos aceitar a política? A política é para o mundo aqui. O reino de Deus é a santidade dele, é o poder e a palavra dele, né? Então a gente tem que estar atento a tudo isso. E é isso que tem que se separar. Essa separação que está faltando. A pessoa saber que é um cristão e que tem que ser ignorante a muitas e muitas coisas. Ignorante para o lado do mal, mas sábio para o lado do bem. É tanto que seja prudente como uma serpente, mas simples como uma pomba. Prudência no jeito de não deixar ninguém enganar você. Prudente para ninguém desviar você da verdade, nem do caminho de Deus. Ai, meu amigo, seu amigo não. O amigo não vai fazer você se desviar do caminho de Deus. O amigo vai fazer você amar a palavra de Deus. Porque Jesus vem buscar uma igreja. Vem buscar um povo zeloso de boas obras. Se nós não tiver no zelo da palavra de Deus, não tiver nas boas obras, ele está falando que é povo que foi lavado e remido do sangue de Jesus. É a pessoa que realmente tem compromisso com a palavra de Deus, tem comunhão com Deus. Porque senão quando ele diz assim, não te conheço, aparta de mim que eu não te conheço, porque todo mundo vai comparecer. Todo mundo não, os que não for salvo. Porque quem for salvo vai estar do lado de Jesus, lá no dia do tribunal, do grande tribunal. A gente tem que saber explicar isso. Porque não é todo mundo que vai comparecer diante de um tribunal. Quem aparece diante do tribunal é os errados, quem está errado. Se você está andando com Jesus e você está fazendo a vontade dele, não existe tribunal para você. Porque no Romano não tem nenhuma condenação lá para os cristãos em Cristo Jesus que não anda segundo a carne, mas segundo a palavra, segundo o Espírito Santo de Deus, segundo a inclinação da carne. Não existe condenação, porque você já está sendo justificado pela palavra de Deus. O Senhor te guarda. Que nem nós entendemos. Advogado, irmão, quando você tem um problema, se chama advogado, né? Jesus é o advogado do crente, 24 horas. Mas é quando ele obedece a palavra do Senhor. Se você não obedece, não adianta você. Se você obedece, você nunca vai precisar do advogado, pois a sua vida já está sendo andando no caminho correto. Então você não vai cair em contradição, nem eu, porque o Senhor tem ensinado isso como filho. Então a gente não vai cair em contradição, não vai cair em perdição, não vai cair em males, não é só. Vamos estar sempre preparados. E assim vai valer a pena. O nome do nosso Senhor
Salvador Jesus Cristo vai ser glorificado através do nosso testemunho. E vai valer a pena nós buscar esse Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já morreu por mim e por você, e que está agora, está no céu junto com todos que já venceram, torcendo para que nenhum de nós fique para trás, mas para que nós sejamos vitoriosos também no nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. É isso eu quero para mim e para você, essa bênção que é grande e que é tão maravilhosa, tão bonita, tão linda, que nós temos que entender, né? Então é isso que você espera de um povo zeloso, de boas obras, e um povo que tem que estar atento à palavra. A palavra de Deus, ela já tem despertado as pessoas em todos os instantes que nós abrimos a palavra de Deus, ela fala desse despertamento. Porque todo lugar que você abre a palavra de Deus, ela fala com você a respeito de tudo isso. E você é despertado para não fazer o mal, mas para fazer o bem, em nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Tem pessoas que não conseguem ser fiel a Deus, e ele usa esse termo, que ninguém consegue, que todo mundo é fraco, que só nos carne, que somos isso e aquilo, mas o Senhor falou bem claro, diga os covardes que volte, quando ele usou Gideão. É a mesma coisa. Jesus falou para os seus discípulos, ensinou eles que eles deviam ser valentes, e eles foram valentes, enfrentaram a morte, morreram tudo morte difícil, morte de cruz, outros degolados, e não negaram o nome do Senhor. Hoje a gente está vendo uns crentes fracos, qualquer coisa nega o nome do Senhor. Imagina se alguém vier matar ele vai se entregar logo e não vai aceitar. Não, não precisa matar não. É para parar de servir ao Senhor, para de servir. Eles vão fazer isso, a maioria vão fazer isso. Né? Então é isso que a gente está vendo nos dias atuais. Vamos ler um versículo no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Glória a Deus. Depois nós cumprimenta em outro lugar aqui, que tem muito chão ainda para nós fazer. Vamos ver aqui de que tipo de nação Paulo estava falando aqui a respeito aos romanos, e está falando aqui idolatria, né? Idolatria e depravação dos gentios, está falando. Idolatria e depravação dos gentios. Vamos ver o que é que o gentio fazia, que estava causando tanto transtorno, tantos problemas, né? Porque no céu se manifesta a ira de Deus sobre os tais impiedosos e justos dos homens que detêm a verdade e a justiça. O primeiro versículo já está falando que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os que são desleais e os que são desobedientes à palavra de Deus. É uma palavra, no começo já está falando tudo. Ó. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade, todo injusto, toda injustiça de homens que detêm a verdade e justiça. Então, que não prega a verdade, não quer saber da justiça, das coisas reais de Deus, mas foge dessas coisas, né? Porquanto o que Deus se pode conhecer neles se manifeste, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invencíveis desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder, como na sua divinidade, entendendo e claramente se vem pelas coisas que estão criadas para que eles ficassem insensíveis, porquanto, tendo conhecido a Deus
e não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus dias, cursos de desviagem, e a sua razão, as imagens sobre a cruz, a crucificação, dizendo: sábio tomará a si logo, e mudará a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de imagem de homem corrupto, em vídeo de declaração e de respeito, pelo qual também Deus entregou a corrupção do seu coração, imundícia, para desonrar-se uns entre si, pois mudaram a verdade de Deus e mentiram os homens. Servirá mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eterno. Amém. Amém? Pode se assentar. Então, estamos vendo aqui o que acontece, na verdade, no mundo e nos dias atuais, né? Que Deus fez todas as coisas, criou todas as coisas, operou todas as coisas, e as pessoas não deu o valor necessário que deveria dar, que era de honrar o Criador e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de pregar a palavra de Deus verdadeira como que ela é, de ensinar a verdadeira palavra de Deus como que é, para que pudesse o mundo ser transformado através da palavra de Deus, porque é o mundo que tem sido transformado pela palavra de Deus, e não a igreja se adaptar ao desejo mundano, e nem preparar a igreja para receber os mundanos da forma que eles querem, que as igrejas que estão hoje aqui, é isso que eles querem. Eles querem que a igreja mude para eles, mas é o contrário. Se você quer servir a Deus, quer morar no céu, você tem que mudar para a palavra de Deus, você tem que aceitar a disciplina do Senhor. Você vê o empresário que é bilionário, que é rico, ele monta uma empresa e ele tem a equipe dele. E se aquela equipe não trabalha da forma que ele quer, ele manda embora. Ele quer colaboradores que trabalhem de acordo com o que a empresa quer, a forma que quer. Tem a disciplina empresarial, tem a disciplina, primeiramente passando por uma entrevista. Se nós na entrevista não responder aquilo que ele quer, e eles percebem que você não está respondendo dentro do regime deles, ele já manda embora, porque não aceita. E por que Jesus, desde Gênesis Apocalipse, a palavra de Deus vem ensinando o homem a se tornar um crente, um homem de Deus? Um crente não, porque crente é quem crê em alguma coisa, quem crê em qualquer coisa, mas o cristão é quem processa a palavra de Deus e quem vive a palavra de Deus. Então o Senhor está preocupado em você se tornar um cristão, se tornar um filho de Deus, através da palavra de Deus. E nós temos possibilidade de se tornar isso, mas nós temos um manual que é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, mas muitas das pessoas nem leem a Bíblia Sagrada, preferem ler outros livros, escutam outras baboseiras de coisa e deixam a Bíblia de lado. Mas aqui está dizendo bem claro que a depravação, a idolatria e o desvio dos homens, Paulo está falando aqui dos gentios que tinham se desviado dos caminhos de Deus, que não estavam mais de acordo com a palavra de Deus. Nessa época já estava assim. E hoje, como está a igreja no Brasil e no mundo, estão completamente diferentes, completamente fora da palavra de Deus, né? Fora do contexto da palavra do Senhor. Aí nós perguntamos por que é que o mundo está e por que é que não está dando certo na vida de alguns cristãos, na vida de a maioria deles, que está dando errado mesmo na igreja, está acontecendo coisa ruim, porque não está também obedecendo a palavra de Deus. Não está obedecendo a palavra de Deus, que Deus não é criança. Você pode enganar quem você quiser, menos Deus. Deus ninguém engana. Por isso que ele está dizendo aqui que a ira virá sobre esse tipo de pessoas que procura fazer a palavra como um camaleão que muda de cor.
como pessoas que têm 3 ou 4 identidades. Tem pessoas que têm várias identidades cristãs. Tem pessoas que chegam na igreja, prega a verdade, ele prega a verdade. Esse é o homem de Deus. Mas tem lugar que a igreja não prega a verdade, ele prega a heresia. Aí diz, esse é um homem que agrada a nós. Então tem pessoas que pregam de acordo, a igreja de acordo com o lugar. Está cheio de pessoas assim. Todo lugar ele quis se dar bem. Porque ele já estudou para isso. O diabo já fez a ferramenta dele, a cabeça dele. Então toda igreja que ele chegar, ele se dá bem. Se a igreja prega a verdade, ele prega a verdade, cai até fogo do céu. Aí esse é um grande homem de Deus. Aí chega na outra igreja que não tem a verdade, que tem fariseu, ele prega dentro do fariseísmo. E ganha todo mundo e todo mundo fica contente. Então, aí essas pessoas acham que é sábio. Mas é um tolo sendo usado pelo diabo, enganando a ele e os outros. Porque se você está com Deus, a verdade, essa verdade tem que permanecer na igreja B, na igreja C. Onde você for pregar, tem que ser essa. Tem que ser a palavra verdadeira. Tem que ser a palavra sem desvio, sem nada. Porque essa palavra, ela é que vai transformar. E se você não usar ela corretamente como tem que usar, não vai haver a transformação. Não vai haver o resultado. O resultado não é só eu falar. Eu falar não adianta nada. O resultado é o que eu estou dizendo aqui para você se converter e obedecer a palavra de Deus. Isso vai valer. Porque se você ouvir a palavra de Deus, só 5 horas ouvindo a palavra de Deus, mas tudo que você ouviu, você não colocar nada do que você ouviu em prática, sua vida vai continuar do mesmo jeito. Não vai mudar nada. A vida vai continuar do mesmo jeito. Porque o que faz a mudança na vida é obedecer a palavra de Deus. Obedecer os mandamentos de Cristo. Viver os mandamentos do Senhor. O Senhor diz, se aparta do mal. Se aparta das coisas ruins. E as pessoas não querem se apartar. E o maior erro do mundo é isso. Jesus deu esse exemplo do começo até o fim. Ele deu um exemplo do começo ao fim. Ensinou do começo ao fim. Quando ele chega no templo e ele pega aquele chicote e expulsa todo mundo do templo, expulsa e diz assim, olha, a minha casa é chamada casa de oração, mas vocês transformaram essa casa no covil de ladrões. Vocês estão usando a casa de Deus para vender as coisas. Estão usando a casa de Deus para negociar dentro da minha casa. E a minha casa é lugar de orar, é lugar de clamar ao Senhor, é lugar de buscar. E a gente vê hoje que é a mesma coisa. Nas igrejas tem bolo, tem café, tem um monte de coisa. Vende um monte de indulgência, sapato velho, roupa velha, tudo vendendo dentro das igrejas. E as pessoas veem isso e ninguém se manifesta. Eu tenho uns 15 anos que fui pregar numa igreja. Chegou lá, o Senhor me deu essa palavra. Eu preguei lá essa palavra na igreja. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas o Senhor me deu essa palavra. Comecei a pregar a palavra no congresso. Eu preguei essa palavra, quando chegou no meio, eu vi todo mundo de cara feia e eu pregando essa palavra. E falando disso, daquilo. Eu só vi as pessoas de cara feia. Depois eu vi, montou, a igreja tem uma frente bem grande da igreja. Eu vi só montando barraca, de um lado e do outro. E depois montaram um montão de barraca. Aí, cachorro quente, janta, comida de todo jeito, roupa velha, sapato velho, tudo vendendo dentro da igreja e na calçada. Então, as pessoas queriam uma palavra que trouxesse um incentivo àquilo. Mas Deus me levou para falar essa palavra. E eu falei. Aí depois que terminou tudo, que as pessoas vêm, eu falei, é por isso que Deus mandou essa palavra para vocês aqui. Aí queria me dar, não quero comida aqui, eu não vim comer aqui, eu vim trazer a palavra para vocês, eu não quero comida. Não, o pastor não paga não, jamais eu vou gastar dinheiro em caçada de igreja, não, se eu vou comer lá no restaurante, lá fora, mas aqui dentro não, porque eu preguei contra isso. Jamais eu vou me contaminar com uma coisa dessa. Então tudo isso acontece. Mas se eu fosse covarde, eu não tinha pregado a palavra de Deus, nem tinha falado o que era para falar. Falei e falo, né? Então é para isso que serve a palavra de Deus, para corrigir o que está errado, para desmascarar os falsos profetas e enganadores que estão fazendo as coisas erradas.
para desmascarar os que estão fazendo as coisas do jeito que eles querem, achando que eles são donos da igreja. A igreja não é nossa, a igreja é de Jesus Cristo. A igreja é para ser lançada a palavra de verdade e ensinar o povo de Deus a se libertar da mentira e do erro. Está aqui, porque nós estamos ouvindo nessa noite. Porque do céu se manifestará a ira de Deus sobre toda impiedade, todos os injustos, todos os homens que detêm a verdade e a justiça, né? Todas as pessoas que não querem a verdade, que não querem a justiça, Deus se ira com ele. Deus fica irado com essas pessoas que nem querem a verdade e nem pregam a verdade e fica de cara feia e não aceita a palavra de Deus verdadeira. Deus se ira com esse tipo de gente. Deus quer que, porque se você nega a palavra de Deus, pode ter certeza, gente, que você é um daqueles que o Senhor vai dizer: nunca te conheci. Ah, mas eu profetizei em teu nome. Você fez tudo no seu nome, não no meu. Você fez tudo para você e não para mim. Tem gente que está trabalhando a vida inteira, mas não é conhecido de Deus. Tem gente que está na igreja anos e anos e não é conhecido de Deus. Porque é conhecido de Deus quando nós obedecemos a palavra de Deus e vive a palavra de Deus. E quando nós não vivemos a palavra de Deus, não temos conhecimento de Deus. Ah, não, mas eu falo em língua. Se você pode falar em língua, você sabe se essa língua que você está falando é de Deus? Você sabe se isso que você está falando é de Deus? Então tem muito perigo, é muito perigoso o mundo espiritual. É muito perigoso, porque quando Moisés chegou diante de Faraó, que ele lançou aquele cajado no chão, aquele cajado se transformou numa serpente. Mas o dedo se transformou na serpente, mas os magos jogaram também, o dedo também se transformou na serpente. E o mundo espiritual, o diabo procura imitar as coisas de Deus. É uma imitação muito grande. Se não tiver cuidado, você é contaminado e nem percebe que está sendo contaminado. É simples de saber isso, irmão. É muito simples, mas a pessoa não procura essa simplicidade. É tão certo que Jesus... Tem pessoas que dizem que Jesus não envergonha ninguém e nem escandaliza ninguém. Mas quando Jesus fez a última ceia, o que foi que aconteceu? Ninguém consegue interpretar isso. Dá uma de cego. Isso é inteligente. Porque Jesus falou: um de vós há de me trair. Jesus falou na mesa com todos que estavam ali. Aí disse: quem é Jesus? Quem é? Quem é? Quem é Jesus? Todo mundo fica perguntando: Jesus quem é? Jesus disse: aquele que eu molhar um bocado e colocar na boca dele, esse é o que vai me trair. Então ele molhou e colocou na boca de Judas. Então ele mostrou para todos que quem ia trair era Judas. Então ela mostrou para todos ali que quem ia trair era Judas. Então se a pessoa tem a mente no lugar, já ficou sabendo que o traidor ali naquela noite era Judas. Então, e Deus já apressa a ti, vai fazer logo o que tem que fazer. Então Judas já saiu do meio deles e foi entregar Jesus. Já foi combinar onde Jesus ia se encontrar com ele. De repente ele foi lá no lugar certo e lá houve um encontro. Porque Judas já tinha vendido Jesus por as moedas. Então Jesus está revelando as coisas, está mostrando, mas as pessoas não conseguem interpretar. Não consegue entender, não consegue ver, porque é sensível às coisas de Deus. Tem que estar ligado no mundo espiritual para poder você enxergar e ver o mundo espiritual e ver as coisas que Deus está falando e o que Deus está fazendo. Jesus está fazendo, está trabalhando, e Ele quer fazer, e Ele vai fazer e está fazendo, mas você precisa estar olhando. Ele está trabalhando, ele trabalha no louvor, trabalha numa palavra, e você tem que perceber. Outra palavra que as pessoas não conseguem perceber. Jesus disse assim: conhecereis o que é dele e o que não é dele pelos frutos. Pelos frutos que você conhece quem é de Deus e quem não é. Porque se o cara que é de Deus, ele andar enganando as pessoas, ele negocia com as pessoas e não é fiel à pessoa, né? Vou dar um exemplo de predeiro. Tem um monte de predeiro aí que faz negócio, pega o dinheiro e não faz o serviço para parar. Tem muito aí que vai morrer, está ameaçado até de morte, porque faz essas artimanhas. Aleluia. Faz essas artimanhas, não obedece a palavra de Deus. Então, isso para um cristão que faz uma coisa dessa, você está vendo que ele está dando mau fruto. Então, se essa pessoa está dando mau fruto, é uma prova que ele não é de Deus. Porque quem é de Deus dá mau fruto. Quem é de Deus não vai enganar ninguém, quem é de Deus não vai comprar e não vai pagar, quem é de Deus não vai enganar o seu irmão, quem é de Deus não vai enganar a sua irmã, quem é de Deus vai viver como a palavra manda. Então, se você está perto de alguém, ou anda com alguém que faz esse tipo de coisa, então eu fico admirado com sua inteligência e com a sua sabedoria que Deus lhe deu. Então, eu não deu nada até agora. Porque você diz: afasta dos mal, afasta daquilo que não vai para você ter vitória para você. Irmão, isso é um ensinamento. Se você quiser vencer, se você quiser ter, eu tenho um testemunho, isso puro,
Eu estava na minha empresa, eu não misturo com ninguém, porque eu estou lá na minha sessão, trabalhar, eu fico lá na minha sessão e as pessoas ficam me procurando para mim orar por ele, para mim fazer as coisas para ele, porque eles dizem, pastor, só eu posso confiar. Ficam procurando para ler para ele essa palavra, porque eles veem que eu não me misturo, eu não vou misturar com ninguém que eu sei que não quer nada com Deus, que até mesmo é crente, mas brinca com a palavra de Deus. Está cheio de crente lá do trabalho que diz que é da igreja, mas estão bebendo cerveja e lá fazendo o que quer na hora do almoço. Então, que crente é esse? Esse crente comigo não anda. Comigo não anda. Eu vou andar com gente assim, mas já tem moço que é. Chega lá, os missionários que vêm de viagem, para lá o ônibus. Essa semana os irmãos chegam lá, para o ônibus, me dá até comida que está de viagem lá, me dá lá, pastor, tudo para você lá da viagem. Os irmãos mandou. Então, você vê que diferença que é quando você consegue interpretar o que é de Deus e o que não é de Deus. É incrível as coisas funcionam. As coisas funcionam corretamente, como tem que funcionar. Mas você tem que ser ignorante a respeito desse tipo de gente. Tem que falar para eles que eles têm que se converter. Você não quer andar com ele, não é porque você não quer. É porque a posição que ele está, se nós for misturar, vai sujar o meu lado espiritual como um homem de Deus e como uma mulher de Deus. Não adianta você querer agradar o cara que não quer nada com Deus, só pelo ser seu amigo. Que vantagem você vai ter com isso? Se você está se lameando, tentando na lama junto com o porco. Você vai chamar para tirar o porco da lama, não para estar na lama com o porco. Nós fomos chamados para tirar o porco da lama, não para se lamear com ele. Nós fomos chamados para tirar os errados do erro, não para errar junto com ele. Nós fomos chamados para tirar as pessoas da escuridão, trazer para a luz, não entrar na escuridão com ele. Para isso que nós fomos chamados. Para isso que Deus escolheu nós. E nós temos que entender isso. Então, as pessoas têm que olhar em nós e ver isso em nós. Ver isso em nós. Ver essa qualidade em nós, esse exemplo em nós. Porque se não tiver assim, não vai funcionar. Não funciona. Não funciona porque Deus é poderoso. Está falando aqui que Ele é poderoso, maravilhoso. Está falando aqui bem maravilhoso. Que trocaram a verdade de Deus pela mentira. Preferiram dar ouvido à criatura do que ao Criador. Irmão, é isso que eu acabei de falar. Você não dá ouvido ao pastor a vez, não dá ouvido à verdadeira palavra de Deus, mas você dá ouvido ao Criador. O falso profeta lá, que não quer nada com Deus, fala, irmão, Deus me falou que você ia ser abençoado, que Deus está tirando aquela luta sua, está mudando tudo, está fazendo isso, está fazendo, você acredita. Mas quando Deus fala que você tem que se converter, orar e buscar jejuar, você não acredita. Então você está passando a amar mais a criatura que foi feita do que o Criador. Você tem que sempre dar crédito ao Criador e não à criatura. É o Criador que você tem que dar crédito. Porque quando você dá crédito, o dono da obra, a Deus, e fica na posição, aconteça o que aconteça, você vai ser vitorioso. Pode passar o tempo que passar, a vitória sua vai ser grande, vai ser poderosa e maravilhosa. Pois mudar a verdade de Deus em mentira. Honrará e servirá mais a criatura do que o Criador. Está aqui, né? Romanos 1 e 25. Coisa maravilhosa. E é isso que estão fazendo. Estão mudando tudo. Não quer a verdade de Deus e muda a palavra, muda as coisas. Porque quer atingir uma meta de pessoas. Quer atingir uma meta de pessoas para estar do lado. Eu não quero estar do meu lado pessoas infiéis que não querem nada com Deus. Eu quero do meu lado pessoas que querem morar no céu, que querem compromisso com Deus, porque eu sei que dessa forma a igreja vai se fortalecer e você vai estar com o seu lugar no céu garantido para morar lá. É isso que o Senhor quer. Porque a igreja foi levantada para levar as pessoas para o céu, né? Aí hoje a gente vê, está cheio de igreja e de pessoas ricas, né? Tem a prosperidade, a doutrina de prosperidade, e essa doutrina de prosperidade funciona, mas funciona para o lado do pastor. Você vê as igrejas ricas, hoje tem aí, todo dia eles levam o dele lá, irmão, você tem que dar tanto, que você vai ficar rico, Deus vai dar isso, vai dar cara, vai dar cá, vai dar tudo, não. Cada dia a pessoa fica mais miserável, mas o pastor está rico.
Os pastores famosos aí tem casa em todo lugar do mundo. Quase todo lugar eles têm uma casa para o seu filho, para sua filha, tem casa para os seus parentes, estuda na melhor escola, anda de avião, tem avião para andar, tem jato para lá e para cá, e os membros não tem a ver nem o que comer em casa. Falta uma conta de luz e vai lá pedir, não, aqui não entra não, aqui não, você está em maldição, você tem que orar porque você está em maldição. Está em maldição porque deu todo ele que ele tinha com esse infeliz, que agora o membro para te de uma ajuda ele não dá. E é isso. Agora, a palavra não diz isso? A palavra não ensina isso? Que no final dos tempos aparecia, o Timóteo fala, doutrina de demônio. Isso é demônio que usa essas pessoas. Porque onde foi que Jesus mandou o homem ficar rico? Com tanta pobreza nesse mundo, com tanta pessoa debaixo de viaduto, com tanta pessoa chorando, precisando de um pão, e os caras que têm o pão, que têm a condição de dar, não dá, mas está lá, bilionário e rico, e não dá. Agora eu pergunto, irmão, falta se manifestar os crentes que dizem que é crente, contra isso. Porque isso aí é mentira, isso é enganação, isso é falsidade, isso é hipocrisia. O crente verdadeiro que quer morar no céu, ele não vai aprovar isso e nem aceitar isso. Então nós não podemos aceitar isso e nem querer isso para a nossa igreja. Se está todo mundo, vamos ficar todo mundo. Se o pastor está pobre, vamos ficar todo mundo. Se o pastor ricar, se é para ricar, rica todo mundo junto. Porque ele disse que é para repartir partes iguais. Foi isso que começou o evangelho com Pedro. Era para partir partes iguais. Se é para ficar, se o irmão tem que ter 2 carros, o membro também tem que ter 2 carros. Se as ovelhas, se o pastor, só o pastor pode ter. Você vê que mentalidade fraca desses cristãos dos dias atuais. O cara está estourando de dinheiro, vai para onde quer, mora onde quer, faz o que quer, bilionário, rico, e as pessoas lá sem nada. Vê, não tem. Passou vários lá pedindo dinheiro. Eu sou da igreja falando de tal, eu digo, sua igreja é rica, que você vai buscar dinheiro lá? Lá tem dinheiro. Ah, mas eu não dá não. Então você é trouxa, você fica dando dinheiro para o cara que não te ajuda, porque se tiver um membro na igreja lá, você tem que ajudar. Certo? Uma condição, alguma coisa. Então é isso que está precisando. De um homem desenrolar, entender que nós temos que realmente estar do lado de Jesus. Jesus, ele ficou o tempo que ele ficou aqui, ele não comprou nada, ele não comprou fazenda, ele não fez nada. Ele disse que quando o cara queria seguir, ele falou, não, você quer me seguir mesmo? Você tem certeza disso? Eu não nem criei na minha cabeça. E você quer me seguir? A raposa do ninho, a raposa tem seus covinhos, as aves do céu tem ninho, mas o filho do homem está entendendo, nem criou na cabeça. Então ele falou para a moça que queria seguir ele. Então, quando ele falou nesse sentido, porque ele não quer que ninguém se apegue a nada daqui. Ele não quer que ninguém se apegue a nada desse mundo, porque tudo nesse mundo é passageiro. Tudo nesse mundo vai se passar. Tudo aqui é perecível. O que é que espera no livro de Pedro? Qual é a promessa que tem? Que esse céu e essa terra que agora está reservada como tesouro para ser destruída, para ser queimada no fogo. Não é isso? Então, para que ganância? Para que as pessoas ficarem com tanta ganância, querendo maltratar o irmão, enganar o irmão? Enganar o irmão com conversa fiada? Tem que ser fiel, tem que ir até o fim, buscando a verdadeira palavra de Deus, servindo o Senhor como deve servir. É isso que Ele quer, para mim e para você. Então isso requer inteligência. Se você é inteligente é aquele que zela pela palavra de Deus e guarda a palavra de Deus. Então guarda a palavra de Deus. E Deus cuida. Deus tem o poder de transformar e de mudar e de fazer as coisas acontecer. Então, quando a gente pensa que está tudo perdido, não tem nada perdido. O Deus trabalha e faz acontecer o milagre, né? Então nós já falamos aqui a respeito da verdade, de obedecer, de guardar, de pregar, de não trocar, de não amar, servir a criatura, mas servir o Criador, Jesus Cristo. Então a gente vai agora ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, onde que Deus fez o milagre para que acontecesse. Depois de tudo isso, a maravilha aconteceu. Nós estávamos falando de Paulo e agora vamos ver por que Paulo estava sendo usado, né? Porque a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Então isso aqui precisa
para o dia de hoje. Isso aqui serve de exemplo para nós ver que isso é conversão maravilhosa e bonita, né? Então está aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, fala assim: Saulo, repreendendo ainda, ameaça a morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se o sumo sacerdote e pediu-lhe a carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, que homem que mulher, conduzisse preso a Jerusalém. E indo ao caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: Quem és, Senhor? Disse o Senhor: Eu sou a Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que quer que eu faça? E ele disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que convém a fazer. Está vendo? Então aqui vamos ver a grande operação que Deus fez na vida de Saulo. Nós estamos agora pregando sobre a obra de Paulo, e aqui nós estamos vendo por que ele foi usado. Agora nós faz um paralelo entre essa palavra e esse Novo Testamento quase todo, que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Então a gente vê, irmão, o recurso e o poder que Deus derramou sobre um homem que era um carrasco e que era contra a obra de Deus, e Deus transformou ele no maior, no discípulo dele, no maior missionário daquela época e de todas as épocas. Ninguém nunca viu um homem dotado de tanta bênção e de tanto conhecimento da palavra de Deus para usar dessa forma como nós se vê o apóstolo Paulo, né? Então, um homem que realmente deixou o seu legado e deixou o seu testemunho até os dias de hoje, e nunca vai acabar, porque ele deixou muitos livros, muitas cartas escritas aqui para relevo espiritual e para ajuda. Então, um testemunho muito maravilhoso. Então, o que nós pegamos com isso? Que não é tempo de nós ficar com medo de alguma coisa, nem com medo de ameaça, nem com medo de nada. É tempo de nós acreditar no Senhor, como acreditava os discípulos que estavam ali sendo encurralados, depois da morte de Estevão e tudo. Paulo até fez parte, que teve apredejado. Mas o que eu acho interessante nessa passagem, que nada se compara, não chega nem perto dos dias atuais que vivemos no Brasil e no mundo. Só um único lugar que a gente vê que os crentes realmente são difíceis para eles é em outros países, porque aqui no Brasil não. Aqui no Brasil é uma bênção para se pregar a palavra de Deus. Aqui no Brasil, ninguém proíbe fazer a obra de Deus. Aqui no Brasil é o lugar melhor que tem de se pregar a palavra de Deus. É tão bom que as pessoas pararam de pregar a verdade, estão pregando sua heresia agora, porque não tem cobrança, não tem nada, então estão fazendo o que quer com a palavra de Deus. Tão bom que é. De tão bom. Mas aqui é o lugar que Deus vai cobrar também de todas as pessoas que tiverem sua oportunidade. Está num país bom de pregar a palavra de Deus, bom de fazer a obra do Senhor, mas muito estão de braço cruzado e não quer fazer a obra do Senhor. Quer fazer o que quer. Não quer fazer porque estão com a mente cautelizada, estão atrás de alguma coisa desse mundo e não da palavra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então a gente tem que estar atento aqui, ficar atento com essa palavra, saber que quem levanta contra a igreja do Senhor vai ser parado por ele. Porque Saulo saiu para matar o povo, saiu para prender o povo e matar, mas quem foi que teve esse encontro com ele? Jesus cercou ele com aquele resplandor de luz
e ele caiu. E quando ele caiu, ele já caiu convertido. Porque quando Jesus diz, eu sou Jesus de Nazaré, quem tu persegue, ele já falou, sim, Senhor, o que quer que eu te faça? Ele já falou assim, o que quer que eu te faça? Aí Jesus falou, não, vai lá para canto do Landal, vai lá para a rua direita, lá, que lá será dito o que tu vai fazer. Então, ele já se converteu, na mesma hora. Um pouco tempo, Paulo já estava pregando a palavra de Deus, foi batizado, Ananias orou, tirou as escamas dos olhos dele, caiu, e ele começou a enxergar, passou 3 dias de jejuando, depois se batizou e começou a fazer a obra de Deus até o fim da sua morte. E agora volta contra os que mandaram ele, e ele agora volta pregando a todos os governantes, a todos os famosos, a todos os homens importantes. Ele volta agora dizendo, não pode mexer com esse homem, esse Jesus é verdadeiro, ele apareceu para mim em Damasco, ele conta toda a história, ele conta um testemunho, ele agora bate de noite contando que não pode parar de pregar a palavra, que a palavra é verdadeira. Então ele volta agora acreditando. Então Jesus pode fazer a mesma coisa no dia de hoje, usar um homem aí para despertar a igreja dele, porque o que ele escolheu está morto. Ele tem que levantar pessoas para levantar o estima da igreja com grande poder e com grande força. Precisa de uma mudança no mundo imediatamente, porque ele vem buscar o povo e ele não está encontrando o povo para buscar, porque se ele viesse buscar a igreja hoje, poucos vão subir para o céu, porque as pessoas estão mais preocupadas em adorar a criatura do que adorar o Criador. Porque você pode ver que as pessoas estão brigando pelos governos, né? Aí vem um relato bem claro, bem forte, poderoso, né? Que o Deus não quer que você idolatre ninguém. E nós vemos que as pessoas idolatram cantores, idolatram bispo, idolatram um monte de coisa por aí. Então está longe de servir a Deus. Jesus, ou seja, levantando o bezerro, como foi levantado o bezerro lá no deserto, para adorar, parar de adorar o Deus vivo, o Deus verdadeiro, levantaram o bezerro, trocaram o Deus vivo pelo bezerro. Da mesma forma, o dia de hoje, troca a verdadeira palavra de Deus, troca o Criador pela criatura, troca Jesus pela criatura. Então, uma fraqueza na mente do ser humano, falta de conhecimento na mente do ser humano, né? Outros, se der um problema, não vai fazer mais a obra de Deus. Irmão, nós temos que ser valentes até o fim. Ou de pé, ou montado, ou andando, ou voando, nós temos que estar atentos a fazer a obra de Deus. Porque o Senhor vai cobrar de nós, vai cobrar do pastor que ficou se acovardou, vai cobrar dos obreiros, vai cobrar de todo mundo que olhou para trás. Na hora de olhar para trás, mas é hora de nós olhar para frente, acreditar na palavra de Deus. E aqui é um dos milagres que me chama muita atenção, porque se Jesus não tivesse feito isso, Paulo tinha conseguido fazer o que ele queria, mas o Senhor parou aquele homem que ia fazer a maldade contra o povo de Deus. O Senhor parou ele, transformou ele no servo dele. O mais interessante é que o Senhor não só parou, mas transformou ele em um grande homem de Deus. Transformou ele em um dos que ele estava perseguindo, nenhum homem valente, temente ao Senhor, que foi até o fim. Foi perseverante, foi valente. Então é isso que nós temos que apegar hoje. Não vamos baixar a cabeça por nada, porque o Senhor fez a obra para um homem só. Deus usou Moisés para tirar toda aquela multidão de gente do Egito e levar para a caminhada, o teste do caminho até a terra prometida. O Senhor usou um homem só. Então, gente, não vamos ficar assustados nem com medo, porque Deus não trabalha com multidão, Deus trabalha com um só, que esteja aliado com Ele, que esteja ligado nele, que esteja firme com Ele, que esteja ali temente a Ele, que esteja disposto a fazer a obra do Senhor. Foi através de um homem só que nós estamos aqui. Noé era um homem só. Deus olhou e achou graça nele. Só ele. Tinha muitas pessoas, mas só ele. O Senhor está olhando para a terra, olhando que Ele pode confiar. Será que Ele pode confiar em você? Pode confiar em mim? Será que Ele pode confiar em nós? Será que Ele acredita que a obra que Ele colocou na sua mão você vai dar de conta dela? Será que Ele acredita que aquilo que você está a fazer, você vai fazer?
Ou será que você vai ficar doente ou preocupado, ou querendo fazer alguma coisa na sua terra, ou querendo agradar a criatura, o Criador? E cadê a obra de Deus? Cadê o trabalho do Senhor? É isso que Ele quer. Quer que nós se desenvolva, como nós se desenvolve na empresa para trabalhar, como nós se desenvolve em qualquer coisa que vamos fazer. Por que não se desenvolver no meio das coisas de Deus? Por que não procurar algo que vai fluir na obra de Deus? Por que não procurar uma maneira de a obra de Deus expandir? Por que não procurar uma maneira de se unir mais, e buscar mais, e orar mais, para que o milagre aconteça? É isso que nós temos que buscar. Uma forma de Deus vir visitar nós. Uma forma de chamar Deus para o nosso lado. Nós estamos com a bússola na mão. Nós estamos com o manual, que é a Bíblia Sagrada. Nós temos que acreditar no manual de Deus. E vai dar certo. Nós acreditar no manual de Deus, vai dar certo. Não olhe para a riqueza. Não tenha inveja do rico. Não tenha inveja do que está em cima dessa terra. Porque tudo é passageiro, vai acabar tudo. Tudo que está aqui vai ser destruído. Mas se prepare para encontrar com Jesus. Se prepare para morar com Ele. Se prepare para ter uma entrada triunfal no reino de Deus. E que você esteja no dia do trono branco, no dia do julgamento final, no dia onde todo vai comparecer o tribunal de Cristo, o tribunal do Senhor. E lá todos que disseram que Jesus era um anjo, que nem tem sede que diz Jesus era um anjo, e desconsidera com o Filho de Deus, ele vai ter que dizer que só o Senhor é Deus. E todos que estiver lá, vai ver ele dizendo que ele vai trazer a memória de todos, vai botar todo mundo lá. Ninguém sabe quantos anos que vai ser de julgamento, porque é milhões de gente, desde o dia que o mundo existe até o dia de hoje, quantas pessoas que morreram, quantos milhões de pessoas tem para dar de conta ao reino de Deus, quantas pessoas tem que aparecer nesse dia. Então é gente que ninguém sabe até onde que vai, a extremidade de pessoas, mas que todos têm que aparecer lá diante do Criador, vai ter que aparecer, porque é o que afirma a palavra de Deus, e eu acredito na palavra de Deus. Nós acreditamos no que está escrito, e tudo que está escrito vai se cumprir, como nós estamos vendo se cumprir na palavra do Senhor, como nós estamos vendo se cumprir, que diz que no final com o amor de muitos se esfriaria. Nós estamos vendo pessoas com amor frio, nós estamos vendo pessoas que não acreditam mais na palavra de Deus, pessoas que estão desesperadas por alguma coisa, e outra, mas está acontecendo, está se cumprindo a palavra de Deus. Então a gente tem que estar atento a tudo isso, e buscar o reino de Deus enquanto se pode achar. Não se preocupe com o que está acontecendo, se preocupe em buscar o Senhor, porque talvez o que está acontecendo na sua vida é por falta de ser fiel a Deus, é por falta de obedecer a palavra de Deus, é por falta de estar do lado dele, fazendo o que ele quer. Aí vem as consequências, vem os problemas, e esses problemas que vêm não é para nos matar, mas é para nos unir mais com ele, ser mais fiel ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos guardar essa palavra, vamos pedir a Deus que venha nos usar como ele usou Paulo, como ele usou Pedro, como ele usou João, como ele usou todos que venceram com ele. Vamos pedir a Deus nós ser imitador de Jesus, como ele disse que é para nós ser. Vamos ser imitador de Paulo, como ele disse que é para nós ser. Mas as pessoas querem imitar hoje, não querem imitar ninguém de hoje, porque as pessoas de hoje estão precisando se converter ao Senhor. Como é que você vai imitar um desconvertido? Mas imite o que venceu ao terceiro dia, ressuscitou, está à direita do Pai para nos abençoar e nos ajudar. Então vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, e vamos lutar pela obra do Senhor, vamos lutar dia e noite para que nós cada dia desbranqueça as nossas vestes, porque nós temos que ter as vestes brancas para ir morar no reino de Deus. Veste suja não entra lá, nem chapiscada, tem que estar limpa e pura, no nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos orar para nós em nossas casas. Meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso Deus, Criador do céu e da terra, nesta noite, Pai, que aqui nós estamos, nas tuas mãos, meu Deus e meu Pai, essa igreja evangélica pentecostal de Jesus Cristo é a porta da noveira, Pai, aqui no Jardim Itapuã, Itaquacetuba, São Paulo, Pai. A Vida Industrial, 273, Pai amado, nós já temos a nossa igreja lá em Jabaquara, Pai, na rua Wilson Cabanão, no 21 Jardim Lourdes, São Paulo. Nós apresentamos a nossa igreja em Moçambique ali, Pai, o pastor Antônio Tomé ali, nosso presidente lá na África, toma nas tuas mãos ali, cobre eles com o teu sangue, as igrejas que estão ali, Pai.
As 4 igrejas nós temos ali, que o Senhor venha prosperar essas igrejas. Venha colocar o homem de Deus para se unir conosco, para nós fazer essas obras crescer lá e aqui, meu Pai. Nosso projeto de abrir igreja lá na Vila Clara, venha preparar em São Paulo. Os projetos nós temos para abrir aqui, Pai amado, em Guarulhos, venha preparar também. Venha tirar todo impedimento, Pai. Nós acreditamos, Pai, que o Senhor querendo nada vai impedir, Pai. Porque maior é o Senhor. O Senhor é que cubra o dono da obra. Pai amado, todo-poderoso, eu confio na palavra do Senhor e no teu nome, Jesus. Eu creio na vitória do Senhor. E eu rogo, Senhor, pelos ouvintes da palavra de Deus, pelos que a questão que o Senhor abençoe e faça milagre. Abençoa nosso irmão Rogério, seu irmão. Abençoa a missionária, a sua família. Abençoa a Adriana, a sua família, o pastor José Ferreira. Abençoa nosso irmão Tom e todos que aqui estão vencidos. Deus, em poder de graça, enche-nos do seu poder, da sua graça, Pai. E nos conduza para nossas casas na direção do Espírito Santo de Deus. Pai, abençoa o vizinho da esquerda, direita dessa rua, direita e esquerda. Repreenda toda a força das trevas, todo demônio, todo mal, que caia por terra no nome de Jesus Cristo, porque só o Senhor é Deus e só o Senhor é poderoso e maravilhoso. Nós desafiamos todos por das trevas. Sai em nome de Jesus todo mal, sai todo mal em nome de Jesus. Nós declaramos essa rua abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos vós e todos digam amém. A paz do Senhor seja com a paz da igreja em nome de Jesus. Pastor.